Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós e nos fortaleça na fé. Nós aqui nos encontramos pedindo a Deus que guie, nos proteja sempre e nos livre de todos os males. Nesse dia 17 de agosto de 2023, nessa quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, e o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 até o capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz nessa quinta-feira. Abrimos o nosso coração aqui na Lagoa da Confusão, para ouvirmos a Deus e estarmos neste momento atentos àquilo que o Evangelho nos traz. Existem 2 palavras que a gente tem que separar elas. Uma é desculpa e a outra é perdão. São realidades diferentes. A desculpa vem da união de 2 palavras, des e culpa. Então, des não, é negação, e culpa. Então, a desculpa eu uso quando eu faço algo que eu não queria fazer. Eu não tenho culpa. Eu estou caminhando distraído, esbarrei em alguém, eu peço desculpa. Eu estou caminhando na rua, pisei no pé de alguém, desculpa. Eu me distraí, acabei esbarrando alguém, desculpa. Então, quer dizer, eu não tenho culpa. Eu fiz algo, mas eu não queria fazer, então você me desculpa, não é culpa minha. Perdão não, perdão está na dimensão da culpa. Perdão é dado e é a junção de 2 palavras, per e doar. Então é um momento que vem de perfeição, quer dizer, perfeição é aquilo que é o máximo que eu posso fazer. E perdão é o máximo que eu posso doar. Quando eu ofereço perdão para alguém, é o máximo que eu posso doar. É o máximo que eu posso te oferecer. Porque você tem culpa, você é responsável, você fez. Você prejudicou alguém, você agrediu alguém, você ofendeu alguém, você prejudicou alguém, você cometeu um crime, você cometeu uma infidelidade. Então, no contexto da vida e da lógica, a gente vai carregando uma culpa. E o perdão é dado a quem é culpado.
O perdão é sempre dado a quem é culpado. Alguém é culpado. E pelo fato de ser culpado, precisa que alguém doe aquilo que ele não merece. Por isso o perdão é sempre oferecer algo para alguém que não merece, que é culpado. Pedro vai a Jesus e diz: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? A lei dizia que você deveria perdoar no máximo 3 vezes. Depois disso, você não teria obrigação nenhuma de perdoar alguém. A pessoa errou, se perdoou, errou, se perdoou, errou, se perdoou, depois você não tem obrigação mais de perdoar mais. E 7 na Bíblia quer dizer perfeito. É um número simbólico, quer dizer perfeito. É o máximo que pode ser feito. E Jesus multiplica isso. Não, até 70 vezes 7. 7 é pouco, Pedro. Multiplica isso por mais. Multiplicação é sempre significado de sempre. Sempre. Perdão é algo que deve se dar sempre. E ele conta essa historinha de um patrão que resolveu acertar as contas com seus empregados. Trouxe um que deveria uma enorme fortuna. Não sei que patrão é esse que coloca tanto dinheiro na mão de um empregado. Uma vez eu li em algum lugar que seria o equivalente a 300 quilos de ouro a dívida dele. Eu sei que era uma coisa exorbitante. E esse homem falou: bom, já que você não pode pagar, porque quando você devia alguém e você não pagava, você podia ser jogado na prisão juntamente com a sua família, até você conseguir pagar a sua dívida. Agora fica muito interessante, você preso sem poder trabalhar, como que você vai pagar a dívida que você tem? Você se tornava escravo ou você se tornava prisioneiro da pessoa na qual você devia. Então, esse empregado que deve uma fortuna para esse patrão e não tem como pagar, a lei vai para prazer, então você com a sua família ficará preso até você pagar o que me deve. Esse homem suplica ao seu patrão: dê-me um prazo e eu te pagarei. O patrão surpreende: não, eu vou te perdoar a dívida. Eu vou te perdoar a dívida. Pode ir em paz, toca a sua vida, você não está me devendo nada. Esse cara sai dali daquela reunião e encontra um colega. No primeiro encontro é um patrão e um empregado. No segundo encontro são em pés de igualdade. Ele está falando com o seu colega de trabalho, que devia 100 moedas. Um dia de trabalho você ganharia 1 moeda. Então ele devia o serviço de 100 dias de serviço. Em 100 dias trabalhando ele pagaria a sua dívida. E esse colega de trabalho pega ele e não aceita e manda prendê-lo. Joga ele na cadeia. Então nós vamos vendo a desproporção da situação. Esse cara foi perdoado de uma fortuna enorme e não perdoou alguém que estava devendo só 100 moedas para ele. Se você trabalha um dia, ganha 1 moeda, então em 100 dias você pagaria a sua dívida. E aí ele não aceita. Claro que o patrão é informado diante disso, porque isso é uma desigualdade, isso é uma injustiça. Porque os colegas veem isso, se entristecem. Mas o patrão não perdoou ele aquela fortuna doida que ele está devendo? E agora ele não é capaz de perdoar o colega dele aqui que está devendo só 100 moedas? O patrão fica sabendo. E o patrão fica indignado com isso e manda chamá-lo. E o chama de servo perverso, maldoso. Você não deveria ter compaixão do outro como eu tive de ti? Eu te perdoei uma enorme fortuna e você não foi capaz de perdoar 100 moedas do seu colega? Você se livrou de uma dívida gigantesca e não foi capaz de ser misericordioso para com o outro? Você foi perdoado de coisas gigantescas e não é capaz de perdoar o outro que está te devendo uma mixaria ou pouca coisa? Por que tanta perversidade? É aquilo que a gente faz. A gente vai na igreja, pede perdão a Deus, mas se eu puder me vingar do meu vizinho, eu me vingo. Eu vou na igreja, peço perdão a Deus pelos meus pecados, e a missa, a primeira coisa que a gente faz depois da invocação da Santíssima Trindade é pedir perdão, é o ato penitencial para depois louvar a Deus. Mas se eu puder prejudicar alguém, eu faço. Se eu puder difamar alguém, eu faço. Se eu puder fazer uma fofoquinha para denegrir a imagem de alguém, eu faço. Se eu puder desfazer do outro, eu faço.
Por isso, Jesus termina dizendo, assim Deus lhe tratará, cada um de vocês, se vocês não perdoarem o seu irmão de coração. E por que Jesus hoje diz? Porque Deus vive nos perdoando. A gente vive errando, a gente vive fazendo bobagem, e Deus continua nos perdoando. Tanto que Ele nos mantém aqui, não nos tirou daqui. O dia que Deus parar de perdoar a nós, que nós estamos devendo o mundo inteiro para Ele, a gente está devendo a vida toda para Ele, e o dia que Ele desistir de perdoar, aí sim, nós não teremos mais vida aqui. Mas enquanto estamos aqui, é sinal que Deus continua nos perdoando pelas maldades e pelas coisas que a gente vive fazendo. Que Deus abençoe e nos perdoe sempre. Um abraço. Até mais.